Bom dia. Vamos iniciar o nosso Evangelho para que a semana seja de paz, seja de harmonia em todos os corações. Lembrando que no Evangelho é necessário, orientamos a ter a água, né, para beber logo no final do Evangelho. E os livros que nós vamos utilizar vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas de Allan Kardec, e também nós vamos utilizar uns livros para a mensagem inicial. E hoje nós vamos iniciar com o livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, intitulado Palavras de Vida Eterna. Então, eu vou colocar aqui o livro para que vocês possam acompanhar da mensagem. Então, por que uma mensagem inicial? Porque o Evangelho, conforme o roteiro que está apresentado no nosso site do CEIJAC, do Centro Espírita Irmão Jacó, iniciamos com uma mensagem para poder harmonizar, porque o Evangelho nós orientamos a fazer ele uma vez na semana, pode ser feito todos os dias, junto com a família, ou pode ser feito sozinho. Então, isso é para harmonizar, não está no roteiro da Federação Espírita Brasileira, mas nós aconselhamos e utilizamos essa metodologia para que possa harmonizar os corações, porque às vezes chega a hora do Evangelho e a pessoa está naquele corre-corre, tá bom? Então, hoje nós vamos ler a mensagem 69, Na Luz da Compaixão. E quem vai ler vai ser a Ângela, que compõe o grupo do Evangelho no Lar do Centro Espírita Irmão Jacó, e aqui também está o Ranieri, que também compõe o grupo do Evangelho no Lar do Irmão Jacó. Então, a Ângela vai fazer a leitura. Então, bom dia a todos, muita paz para todos nós. O título é Na Luz da Compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus, está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra não te envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Volves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade, o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhe suportares assédio sem que te partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. O som, Cleo. Ok, após a mensagem para harmonizar o ambiente, será feita a prece, que é para iniciar o Evangelho. Vai ser feito pelo Ranieri, o nosso trabalhador também do grupo. Então, vamos acalmar nossos corações, fechar nossos olhos e, elevando o pensamento, agradecer ao nosso bom Pai
pela oportunidade de estarmos aqui para fazermos o Evangelho. E agradecermos também a Ti, Jesus. Te pedimos Tuas bênçãos, não só para nós, mas para também aqueles irmãos que nos acompanham, aqueles verdadeiros anjos da guarda, que estão sempre conosco, a nos intuir o caminho certo e que muitas vezes falhamos com eles. Pedimos, Jesus, para que eles nunca nos abandonem e possam nos auxiliar nesse momento para assimilar teus ensinamentos e guardarmos esses ensinamentos em nossos corações. Jesus amado, abençoa todos nós, fica conosco, que assim seja. Que assim seja. Então, após a prece, agora nós vamos fazer a abertura do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que o Evangelho no Lar, nós sugerimos que quem não tem o conhecimento ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, leia na sequência o Evangelho desde do prefácio, introdução. E aí, lê um trecho, marca, e no próximo Evangelho continua da onde parou, até concluir a leitura total do Evangelho. Pode ser também utilizado a Bíblia, pode ser utilizado o Novo Testamento, contanto que seja feita uma leitura em voz alta e seja depois comentado como nós vamos fazer aqui. Então, nós escolhemos hoje o capítulo 10, que eu vou colocar aqui para vocês poderem acompanhar. Só um minutinho. Pronto. O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o título de Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nesse capítulo, o Allan Kardec colocou os itens que eu vou citar aqui, que são: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, e nas instruções dos Espíritos tem os itens: perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Então, todos esses itens estão no capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. Lembrando que é da bem-aventurança quando Jesus, no Sermão do Monte, né, falou o seu sermão para os seus discípulos e para os que estavam seguindo. E o primeiro item deste capítulo chama Perdoai para que Deus vos perdoe. Vai ser lido somente os versículos, porque hoje o Evangelho vai ser do capítulo, do item 14. Então, item 1. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Esse versículo está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. O item 2 é Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial não vos perdoará os pecados. E o item 3 é o versículo que está em Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22.
Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, esses são versículos na fala de Jesus para que nós possamos ter a reflexão que a fala de Jesus sempre foi muito profunda e até hoje ela traz para nós reflexões da nossa alma. E nós vamos, então, para o item 14, que fala sobre o perdão das ofensas. Então, vou colocar aqui. Perdão das ofensas. Esse item está dentro das instruções dos Espíritos, ou seja, instruções para que nós possamos ter uma reflexão daquilo que nós temos que trabalhar em nós, que são as nossas imperfeições, né? E essas imperfeições, geralmente, elas são muito fortes no nosso coração, na nossa alma. E olha só o texto. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoarei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos deve percutir a inteligência e mais alto falar o coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas elas te for feita. Ensinarás a teus irmãos, esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce até apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência. Sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sobre as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata, a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisai que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes. Porquanto, o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavra como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois vós dizeis espíritas, dizei-o. Ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis
pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Vamos a um comentário sobre esse tema. Lembrando que no Evangelho no Lar, junto com os familiares, todos podem comentar. Aqui, somente um será comentário devido ao tempo do Evangelho e da gravação. Pode ser feito também o Evangelho sozinho, não tem problema nenhum, contanto que sempre leia em voz alta. E o comentário sobre esse texto que vem da reflexão. Jesus, quando ele disse perdoai-lhes não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, não é para fazer um cálculo matemático, mas sim para entender que devemos perdoar sempre, sempre que nós nos sentimos ofendidos. E essa fala de Jesus, ela fala ao nosso coração, porque nós temos essa situação de revidar toda vez que nos apresenta uma fala desagradável, que nos proporciona mal-estar. Mas também, Jesus, ele fala que nós devemos perdoar ilimitadamente, mas não quer dizer que aquele que nós tenhamos uma aversão, que nós devemos ter dentro do nosso coração, porque por enquanto nós ainda não vamos conseguir ter, mas nós podemos pelo menos não desejar o mal a esse irmão. Olha a proposta de Jesus, isso numa época em que o perdão era visto de uma forma de covardia, porque até então era apresentado olho por olho, dente por dente. E Jesus vem falar, perdoai. Né? Então, essa é uma reflexão que nós temos que ter em nossas vidas. Ser brando e humilde de coração, sem medir mansuetude. Por que isso? Jesus estava falando no monte, esse é o sermão do monte. Então, quando ele fala isto, ele está propondo para que nós possamos ser mansos, para que nós possamos ser humildes. E é uma escala de evolução de virtudes, porque nós não podemos ter misericórdia se nós não formos mansos e se nós não tivermos brandura no coração. Olha só a proposta de Jesus. É gradativo. Ninguém vai ler e já vai falar, eu já tenho todas essas qualidades, todas essas virtudes. Mas o esforço, a vontade de melhorar, essa vontade que Deus sabe que está no nosso coração, é isto que conta. Então, quando Jesus fala, prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, ou melhor, quando é colocada aqui no texto, aplicai-a a quem? A nós. Todo o Evangelho de Jesus é para aplicar a nós em primeiro lugar, sempre. Porque o outro, esse outro pode ser um parente, pode ser um vizinho, não importa. Esse outro, ele tem o seu grau de evolução, ele tem um entendimento, que na maioria das vezes é diferente do nosso. Então, sempre vamos aplicar o que nós lermos a nós. Essa é o entendimento da fala de Jesus. Então, para quê? Para que nós possamos usar a indulgência, a caridade, ser generosos, pródigos, até do nosso amor. Então, essa proposta é para que nós possamos ver o nosso irmão como a nós mesmos. Nós não queremos isso. Nós queremos que as pessoas sejam indulgentes conosco, que nos perdoem. Queremos também que as pessoas sejam caridosas. Mas como que eu posso querer algo se eu não pratico? Não é? E aqui, então,
ele fala também da questão de estudar e comentar as palavras. Ide, meus bens amados, né? Para que nós possamos ter um entendimento que Jesus, ele não falou à toa. Nenhuma palavra de Jesus foi dita em vão. Nenhuma palavra de Jesus ficou ao vento. Ela segue até hoje conosco para reflexões eternas. Isso já fazem 20 séculos, né? Porque quando foi escrito esse livro, comentou-se que era 18, mas já estamos no século 21. Então, o que mais que propõe esse texto? Que os espíritas, né? Que nós não podemos esquecer, né? Que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Olha só, palavras e atos. E as nossas palavras, elas ofendem, as nossas ações também. Então, elas não podem ser em vão. Nunca faremos nada em vão. Então, aqui também é proposto aos espíritas, né, que cuidai, portanto, de expungir de todo sentimento de rancor. Como nós somos rancorosos. E por que, na verdade, nós não fiquemos em silêncio quando algo nos aflige e levemos o pensamento até o nosso Pai, nos deixando envolver. Então, essa é a proposta. E para o início desse dia, o início dessa semana, que nós possamos ter esse controle emocional no nosso trabalho, no nosso estudo, com os nossos familiares. Vamos perdoando as pequenas coisas, porque são pequenas, e mesmo as grandes, nós entregamos ao nosso Pai, para que Ele possa, então, não perdoar, porque Ele não precisa nos perdoar, porque Ele não se ofende, nós é que nos ofendemos. Então, deixamos para vocês essa leitura de reflexão, de início desse dia, do início da semana. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu irmão, o meu próximo. Simeão, em 1862, ele passou essas informações para Allan Kardec e está presente há 21 séculos atrás, como é atual, porque o perdão nós ainda não conseguimos por causa do nosso orgulho. E para poder, então, concluir esse texto maravilhoso de hoje, nós vamos fechar com a leitura do livro Vivendo o Evangelho, que é do André Luiz. O André Luiz, ele enviou esses textos para o médium Antônio Badu e Filho. E nós, do grupo do Evangelho do Centro Espírita Irmão Jacó, nós colocamos esse livro como fazendo parte do nosso Evangelho, que é feito nos lares, quando solicitado, e atualmente é feito virtual. Também nós não deixamos de fazer o Evangelho. Você pode também solicitar, terá telefones junto com, na abertura desse Evangelho, que vocês vão poder ligar, agendar o Evangelho. Então, vamos à leitura do André Luiz, que a Ângela vai fazer para que possamos concluir esse Evangelho maravilhoso de hoje, no início desse dia. Então, para que vocês possam seguir, segue aqui o PDF. Ângela, pode ler, por favor. O título do capítulo 10 foi nomeado como Perdão de Cada Dia. São muitas as possibilidades de exercício do perdão nas situações mais corriqueiras da vida diária, tais como brincadeira de mau gosto, desatenção do amigo, hipocrisia do parente, chacota do companheiro, rispidez do chefe, honestidade do colega, mau humor do marido, irritação da esposa, impertinência do filho, mesquinhez do irmão,
negligência do balconista, desrespeito do genro, implicância da sogra, inconveniência do vizinho, destempero verbal no trânsito, agressividade gratuita. É verdade que o mérito do perdão é tanto maior quanto mais grave o ataque à dignidade do ofendido. Contudo, não te esqueças da desculpa simples e anônima às pequenas ofensas. Apoia-te nas lições de Jesus e aprende a exercitar o perdão de cada dia para as faltas daqueles que te partilham a convivência. A planta não dispensa a chuva abundante na estação apropriada, mas agradece da mesma forma o sereno de cada noite. Essa é a reflexão para o nosso evangelho de hoje. Liga microfone. Obrigada, Ângela. E fica, então, essa reflexão para todos nós, né? É muito importante que nós possamos tirar o orgulho e o egoísmo. Então, no primeiro momento, talvez a gente não consiga, mas a nossa vontade, ela pode ser sempre realizada. Então, vamos agora a nossa prece de agradecimento. Lembrando que após a prece, tomamos a água. Essa água, ela deve ter sido colocada no início do Evangelho, para quem está participando, cada um toma um gole, um pouco da água, e o restante pode ser guardado para tomar durante a semana. Então, vamos fechar nossos olhos, e nesse momento, Senhor Jesus, agradecemos por esse Evangelho. Permita, Senhor, que o nosso dia, nossa semana, seja impregnado de luz divina, para que possamos combater as nossas imperfeições, diminuir o orgulho e o egoísmo, como também, se assim for possível, eliminá-lo. Que possamos perdoar as pequenas ofensas e também as maiores. E nós só vamos conseguir lembrando de vós, Jesus, que perdoou sempre, mesmo estando naquela cruz. Perdoou porque vós sabia que nós não sabemos ainda o que fazemos. Obrigada, Senhor Jesus, e permaneça conosco durante o decorrer das horas desse dia, para que possamos sentir a paz e a serenidade em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Então, bom dia a todos. Bom dia, Ângela. Bom dia, Rani. E que a paz esteja com todos. Que assim seja. Muita paz para todos. Muita paz para todos.